Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Faremos a correção e comentários das atividades da semana 3 do PET 5, terceiro ano. A atividade número 1 propõe o seguinte: observe essa imagem com atenção e descreva o que lhe chama a atenção. É pedido para fazer uma descrição, que é contar com detalhes o que aparece aqui na charge. A charge apresenta 3 personagens. Os 2 primeiros aqui que estão na frente, aparentemente mãe e filho, estão caminhando aqui pela calçada. E o filho olha para trás e vê uma mulher com a faixa escrita Democracia, que sugere o nome da mulher chamada Democracia. E o menino vê essa mulher e exclama para a mãe: devíamos proteger aquela senhora. Ouvi dizer que ela também faz parte do grupo de risco. Então, a democracia faz parte do grupo de risco. E outro detalhe também que nós podemos observar é que os personagens aqui estão caminhando e deixaram a democracia para trás. Deixaram a democracia parada. Enquanto os personagens caminham, a democracia fica parada. Além disso, a personagem está sem máscaras, o que supõe que ela não está protegida contra o coronavírus. Então, o que eu coloquei aqui do lado? A charge mostra 3 personagens. 2 estão caminhando pela calçada, aparentemente mãe e filho. E o outro personagem é uma mulher parada na calçada, o que pode ser comprovado pelo movimento dos pés. Foi o que eu mostrei aqui agora há pouco. Enquanto a mãe e filho caminham, o filho olha para trás e faz uma exclamação à mãe, porque percebeu que a mulher estava sem máscara e merecia proteção por estar no grupo de risco. Democracia, grupo de risco. O destaque foi o nome dado à mulher, a mulher chamada Democracia, e ela estar sem máscara. O fato da mulher parada também sugere que com a pandemia a democracia ficou estática, a democracia ficou esquecida, foi deixada para trás. Em acordo com a charge acima, os elementos visuais que incluem pessoas utilizando máscaras, uma senhora com a faixa da democracia, a frase e seu contexto de publicação, responda produzindo um texto. Então, aqui é a segunda parte da atividade número 1, que traz essa proposta da produção do texto, a partir das 2 questões propostas, que são as seguintes: por que a senhora Democracia está inserida no grupo de risco? O que significa ser desse grupo de risco? Então, aqui uma resposta pessoal, que você irá basear tanto na descrição feita, na observação da imagem, quanto aos seus conhecimentos. Aqui na sequência eu trouxe algumas informações sobre democracia para poder auxiliar. A democracia, em linhas gerais, é o exercício do poder político por parte do povo. Então, isso é o significado de democracia em linhas gerais. Poder político por parte do povo. Esse poder político por parte do povo é garantido pela Constituição Federal, lá no seu artigo 1º. E nesse artigo 1º da Constituição Federal, de 88, é clara em seu parágrafo único. Então lá vai dizer isso: todo poder emana do povo. Então aqui vai confirmar o que está escrito aqui, que a democracia é o exercício do poder político por parte do povo,
Ou seja, como diz a Constituição, todo poder emana do povo. E esse povo, como é que nós vamos exercer o nosso direito? Por meio de representantes eleitos, é o que diz a Constituição. Então, é através do voto é que nós vamos eleger estes representantes para que nós, o povo, exerçamos os nossos poderes políticos. Ou, de outra forma, que é a forma direta. Nós mesmos, o povo mesmo, propõe, por exemplo, uma iniciativa popular na qual 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados da federação, apresentam um projeto de lei à Câmara dos Deputados. Então, estas são as duas maneiras do exercício do poder político por parte do povo. Então, a fonte deste texto é o Mundo da Educação. O termo democracia surgiu na Antiguidade Clássica, em Atenas, na Grécia Antiga, para designar a forma de governo que caracterizava a administração política. Importante observar isso aqui, dos interesses coletivos dos habitantes das cidades e estados. Então, a democracia ela tem que fazer parte, ela tem que desenvolver os interesses coletivos, não os interesses individuais. A fonte do site educaçãouol.com.br. E ainda, para ser considerado efetivamente democrático, um país deve ter, além de ampla participação cidadã, então, além da participação cidadã, deve ter liberdade de expressão, liberdade de imprensa, associação política livre, acesso irrestrito à informação, transparência e lisura política na gestão de recursos, eleições idôneas e transparentes que respeitem as regras estabelecidas por organismos internacionais. Então, essas informações do site História do Mundo. Então, de acordo com o que foi pedido, por que a senhora democracia está inserida no grupo de risco? Por que ela está inserida no grupo de risco e o que significa ser desse grupo? Por que ela está, neste momento de pandemia, inserida no grupo de risco? Porque ela foi esquecida, deixada para trás. Em que sentido ela foi esquecida? Muitas vezes a liberdade de expressão não está sendo levada em conta. O acesso irrestrito à informação está sendo deixado de lado. O poder político não está nos passando as informações corretas a respeito dessa pandemia. Então, quando isso acontece, esse acesso irrestrito está sendo deixado de lado. E ele sendo deixado de lado, a democracia corre perigo. O país não tendo liberdade de expressão, a democracia corre perigo. Se a imprensa não tem liberdade para nos trazer as informações corretas sobre a pandemia, a democracia corre perigo. Se não há transparência e lisura política na gestão dos recursos, que é o que vem acontecendo na administração dos hospitais durante esse processo, esse ano de pandemia, então a democracia realmente está no grupo de risco. Então as informações são para você acrescentar as que você já tem e fazer a produção do texto e responder a questão. Vamos para a atividade número 2.
Na charge abaixo, há uma forte crítica a um comportamento cotidiano da sociedade contemporânea de hoje. Qual é ela? Qual é esta forte crítica? Na charge, nós podemos observar que há dois personagens, um de um lado e o outro do outro, puxando o vírus Covid-19. Um puxa para um lado, um puxa para o outro. Pelas suas roupas, a roupa dos personagens que estão puxando, parecem ser políticos. Ou nós podemos afirmar, são políticos, que não decidem o que querem fazer ou o que vão fazer, não chegam a um consenso. De um lado, um quer reabre já, tem que reabrir o comércio, aberto. Do outro lado, o outro vai ficar fechado, fica fechado. Então, eles não se entendem e o vírus acaba dizendo a frase: bem que me avisaram para ficar em casa. Tem uma crítica que é feita pela charge ao fenômeno da polarização política. Então, a charge apresenta esse fenômeno, que é um fenômeno muito prejudicial à democracia. Quando se fala da política contemporânea, é muito comum ouvirmos falar também de polarização, que é o que está acontecendo aqui na charge. Mas, afinal, o que é polarização e por que ela é tão abordada? Então, essas informações foram retiradas desse site. Politize.com é um artigo de Alessandro Nicoli de Matos. O que ele vem dizendo? Na política, o significado estrito de polarização é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos a respeito de um determinado assunto ou tema. É o que está acontecendo aqui na charge. Porém, essa palavra tem sido usada de um modo mais negativo. Polarização é o que chamamos disputa entre dois grupos que não dialogam entre si. Então, é nesse sentido que a polarização, este fenômeno, está acontecendo na política. Todos querem estar certos. Ninguém chega a um ponto em comum. Ninguém chega a um acordo. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. E o povo fica aqui no meio, sem saber o que fazer, porque eles foram eleitos para poder decidir por nós. Mas a decisão tem que ser para todos, que seja de bem comum para todos. E é o que não está acontecendo. E o povo fica sem saber o que fazer. O povo fica à míngua. Então, é uma disputa entre dois grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo. E aí a democracia fica prejudicada. É esse sentido do termo que vamos usar, né, o que o articulista usa em seu artigo. Por que a polarização é um problema na democracia? Então, o articulista Alessandro Nicoli de Matos continua falando no seu artigo que está no site politize.com. O que ele diz? Se o nosso cérebro guarda até hoje instintos e inclinações necessários para sua sobrevivência em tempos antigos, o mundo em que vivemos atualmente é totalmente diferente daquele. Ao longo dos séculos, a humanidade refinou sua organização, entendeu como as sociedades funcionam e criou sistemas para organizar o poder de forma mais justa. Uma das inovações foi a democracia. Por meio da democracia, não seria necessário usar a força para chegar ao poder. A disputa não aconteceria por meio da violência. Então, isso tudo
é democracia. Então, não usar força, não usar a violência, mas pela discussão de ideias. Então, por isso, lá na charge, a democracia é ameaçada, porque não há discussão de ideias. Eles não chegam a um ponto comum. Cada um quer estar certo. E apresentação de propostas para melhorar a vida de todos. Atenção para isso. A apresentação de propostas para melhorar a vida de todos, não um somente. Quem convencesse mais cidadãos e conseguisse mais votos chegaria aos postos de comando. Então nós estamos num momento propício, é o momento do voto. Você que votará a primeira vez este ano, então atenção para isso. O candidato precisa ser um candidato democrático, um candidato que discuta ideias, um candidato que apresente propostas para melhorar a vida de todos. Não é só a minha vida, nem é só a sua. Precisa ser a vida de todos, para assim nós fortalecermos a democracia e construirmos um mundo mais justo e humano. Não é à toa que a democracia vai muito além do voto, como apresentam Steven Levitsky e Daniel Ziblatt no best-seller Como as Democracias Morrem. Ela requer respeito às regras comuns, reconhecimento da legitimidade dos adversários, ou seja, tratá-los como competidores legítimos dentro de uma disputa igualitária, tolerância, que é o que ultimamente não estamos vendo, e o diálogo. Então, isto tudo faz parte de uma democracia. O excesso de polarização compromete todos esses quesitos. Então, na questão da pandemia, como vemos na charge, essa polarização está prejudicando a resolução do problema. Em uma sociedade concentrada em dois lados radicalizados, adversários, são vistos como inimigos, o diálogo não é incentivado. Então nós precisamos incentivar o diálogo. Ou mesmo é condenado, e transgredir as regras parece justificável. Então não precisamos ir muito longe para poder ver que essas regras estão sendo transgredidas. É só pensar um pouquinho nos nossos políticos que nós vamos ver que muitos estão fazendo essa transgressão de regras. Quem procura se manter fora desses dois grupos, apresentando outras visões e ideias, ou mesmo quem defende que ambos os lados têm suas falhas e virtudes, aí o articulista usa um termo aqui chamado de isentão. A próxima questão traz também outra charge. Há o mapa do Brasil sentado num banquinho, todo machucado, com curativos, e em pé um personagem do Banco Central observando através do microscópio o PIB brasileiro. O mapa diz: e aí, está conseguindo enxergar qual vai ser o tamanho do meu PIB quando essa pandemia passar? E o personagem diz: estou tentando. A partir da leitura desse texto acima, representado pelos elementos visuais constantes da charge, onde vemos uma representação do país em forma de seu mapa geográfico, em diálogo com o personagem do Banco Central. Gostaria que você comentasse o que seria o PIB e quais elementos afetam seu crescimento. Então, eu trouxe aqui na sequência a definição de PIB, que foi retirada do site Mundo Vestibular. O PIB, Produto Interno Bruto, é um dos principais indicadores do potencial da economia de um país. Ele revela o valor, a soma de toda a riqueza, bens, produtos e serviços, produzida por um país em um determinado período.
geralmente um ano. Isso inclui do pãozinho até o apartamento de luxo. Fatores que influenciam o PIB. O primeiro fator que influencia diretamente a variação do PIB é o consumo da população. Quanto mais as pessoas gastam, mais o PIB cresce. Se o consumo é menor, o PIB cai. O consumo depende dos salários e dos juros. Se as pessoas ganham mais e pagam menos juros nas prestações, o consumo é maior e o PIB cresce. Com os salários baixos e juros altos, o gasto pessoal cai e o PIB também. Por isso, os juros atrapalham o crescimento do país. Os investimentos das empresas também influenciam no PIB. Se as empresas crescem, compram máquinas, expandem atividades, contratam trabalhadores, elas movimentam a economia. Os juros altos também atrapalham. Os empresários não gastam tanto se tiverem de pagar muito pelos empréstimos para investir. Os gastos do governo são outro fator que impulsiona o PIB. Quando faz obras, como a construção de uma estrada, são contratados operários e é gasto material de construção, o que ele eleva a produção geral da economia. As exportações também fazem o PIB crescer, pois mais dinheiro entra no país e é gasto em investimentos e consumo. Então, essas informações são para poder ajudar você a responder a questão número 3, que é para você comentar a respeito do PIB. Então, use seus conhecimentos, use as informações que eu apresentei e escreva a sua resposta. Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos e dê o seu like. Desejo a você bons estudos, muito obrigado e tchau!